Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Como alguém pode ter certeza de que ela não consegue fazer alguma coisa antes de realmente tentar? Eu sei que isso parece estranho, mas desde que eu comecei a dar aula, essa é uma das frases que eu mais escuto. E sempre que alguém diz isso, me causa uma sensação de que existe algo muito mais profundo do que simplesmente aprender inglês. E aí, aqui, já morei nos Estados Unidos, ensino inglês há mais de 15 anos e estudo como a mente humana se comporta, aprende e toma decisões. E é justamente sobre isso que a gente fala aqui. Autonomia, aprendizagem e como pequenas decisões fazem grande diferença na forma como a gente vive. Uma vez, um aluno disse assim: Professora, mas eu não sei nem falar português, imagina inglês. Se você parar para pensar, essa frase ela não fala sobre saber falar inglês. Ela fala sobre uma decisão que essa pessoa já tinha tomado. Ela já tinha decidido que não conseguiria. E isso acontece o tempo inteiro. Tem gente que diz que não vai conseguir emagrecer, que nunca vai conseguir aprender a tocar um instrumento, que ela nunca vai conseguir mudar de carreira, que ela nunca vai conseguir falar em público, ou que ela nunca vai aprender a falar outro idioma. Você percebe um padrão? Muitas vezes a nossa conclusão ela vem antes mesmo da nossa experiência. E existe uma explicação interessante para isso. O nosso cérebro, ele evoluiu para economizar energia. Então, naturalmente, ele prefere aquilo que causa menos esforço, aquilo que é conhecido. E aprender qualquer habilidade nova exige exatamente o contrário. Ela vai demandar atenção, energia, tempo, repetir muitas vezes, aceitar que por muito tempo você vai ser iniciante, e tudo isso gera desconforto. E o problema é que muitas vezes a gente interpreta esse desconforto de maneira errada. E ao invés de pensar, isso é difícil e eu ainda estou aprendendo, a gente pensa, isso é difícil, eu não nasci para isso. E existe uma diferença muito grande entre essas duas interpretações. A primeira, ela fala de um processo, né? E a segunda, ela fala de uma identidade. E quando uma dificuldade momentânea passa a fazer parte da nossa identidade, ela deixa de ser um obstáculo e passa a ser uma sentença. Talvez você realmente tenha dificuldade para aprender inglês. Talvez tenha dificuldade para correr, para estudar matemática, para falar em público. Todo mundo tem dificuldades. E a questão nunca foi essa. A pergunta é, você está realmente avaliando o que você consegue fazer? Ou você está simplesmente aceitando a primeira resposta que o seu cérebro deu para economizar energia? O cérebro adora respostas rápidas. Só que o crescimento quase nunca vem rápido. Ele acontece quando a gente continua mesmo depois da sensação do desconforto. E talvez seja aí que muita gente desiste. Não porque a pessoa seja incapaz, mas porque ela confundiu justamente a incapacidade com o desconforto. E uma das maiores lições que o inglês me trouxe foi perceber quantas vezes eu confundi medo com falta de capacidade. E olhando para trás, eu percebo que isso nunca foi sobre aprender um idioma. Foi sobre autonomia, porque a autonomia não é você nascer sabendo. E também não é você fazer tudo sozinho. Eu acredito que a autonomia é você desenvolver a coragem de questionar as respostas que o nosso próprio cérebro dá pra gente. Então eu termino voltando à pergunta que iniciou esse vídeo. Será que você realmente não consegue? Ou o seu cérebro desistiu antes de você? Se essa conversa fez sentido para você, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu compartilho histórias da vida real que falam um pouquinho sobre aprendizagem, autonomia e como as decisões que a gente toma no dia a dia fazem diferença na nossa vida e transformam a forma como a gente vive.